Se você está pensando em viajar para Israel e começando a planejar sua viagem, você está no lugar certo. Vou falar sobre todas as coisas importantes que você precisa considerar. Os dois maiores problemas que os turistas enfrentam em Israel, e não é o que você pensa. Como planejar sua viagem, os principais locais, dinheiro, transporte e um monte de dicas muito práticas que tornarão sua estadia em Israel muito melhor. Vamos começar com os problemas. Muitas pessoas se preocupam com a segurança, mas você estará seguro e se sentirá seguro. A maioria dos visitantes dirá que em Jerusalém, Tel Aviv e Haifa se sentiram mais seguros do que em grandes cidades do ZEUA e até mesmo na Europa. No verão em Tel Aviv, saía num dia de semana às 11 da noite, todo mundo está na rua e a sensação é de total segurança. Os dois maiores problemas são o quão caras as coisas são e entender o que você vê. Israel é caro para nós, israelenses, e é caro para vocês também. Um pouco menos porque os turistas não pagam IVA nos hotéis. Mas Israel é caro e em breve darei dicas de como economizar dinheiro. O segundo problema, e na minha opinião é um problema enorme do qual ninguém fala, é que a maioria dos locais em Israel não é visualmente impressionante. Vou dar o exemplo mais claro. A cidade antiga de Jerusalém. Ninguém para em frente ao Muro das Lamentações e diz, uau, este é o muro mais bonito que eu já vi. E ninguém entra na igreja do Santo Sepulcro e diz, uau, que igreja deslumbrante. O único lugar realmente bonito na cidade antiga é o Domo da Rocha. Para aproveitar Israel, você precisa conhecer a história. Se você não conhece a história, não vai entender Israel. Vou oferecer todas as soluções para isso muito em breve. Nossa moeda é o shekel, abreviado como ILS ou NIS. Shekel israelense ou novo shekel israelense. Existem 4 notas, 20, 50, 100 e 200. Elas são coloridas, bem desenhadas e trazem retratos de poetas israelenses famosos, 2 homens e 2 mulheres. Somos tão progressistas. $1 americano ou €1 vale cerca de 3,5 shekels. Usamos dinheiro, cartões de crédito, Visa e Mastercard e você também pode pagar com Apple Pay e Google Pay. Cartões de débito quase não são usados. Se você planeja alugar um carro, vai precisar de um cartão de crédito. As tomadas têm 3 furos e a maioria dos plugs que você verá tem 2 pinos. A voltagem é de 220 volts. A melhor época para visitar Israel é na primavera, março, abril. O verão é muito quente. Espere de 30 a 35 graus Celsius todos os dias. Se você adora praia e visitar lugares fechados como igrejas ou museus, pode funcionar. Mas o verão é quente demais para longas caminhadas. Em outubro, o tempo esfria e na maioria dos dias de outono você pode andar por aí de camiseta. O inverno vai de dezembro a fevereiro. Quando chove, chove forte, mas geralmente por uns 2 ou 3 dias e depois o céu limpa de novo. Janeiro também tem dias de sol. Na minha opinião, Israel é um excelente destino de inverno, especialmente se você quiser viajar pelo deserto. Vou admitir, eu quase não faço vídeos sobre o deserto porque há menos procura. As pessoas querem Jerusalém, Tel Aviv e a Galileia. Mas se eu morasse num país frio, e a maioria das pessoas que visitam Israel moram, eu viria no inverno para umas férias quentes no deserto. Espero que meu canal cresça o suficiente para que eu possa fazer mais conteúdo sobre o deserto. Outra coisa que você deve considerar antes de reservar voos é o calendário hebraico. Em Israel, usamos 2 calendários, o calendário gregoriano, aquele que você conhece, e o calendário hebraico. Como administramos 2 calendários? Nós somos muito inteligentes. Brincadeira, você se acostuma. Isso é importante porque a maioria dos feriados judaicos são definidos pelo calendário hebraico. É incrível estar aqui durante feriados como Sukkot, Pesach ou Chanukah, mas tenha em mente que não há transporte público nesses dias e os preços de voos e hotéis são muito mais altos. Eu já escrevi um post longo explicando os feriados israelenses, o que são, quando ocorrem e o que esperar. Agora vamos falar de planejamento. Israel é pequeno. É mais ou menos do tamanho de Nova Jersey. Wisconsin é 9 vezes maior que Israel. Se você é do Reino Unido, Israel é mais ou menos do tamanho do país de Gales. Se você é da Alemanha, é mais ou menos do tamanho de Hessen. Se você for de outro lugar, saiba disto. Você pode dirigir do norte de Israel para o sul em cerca de 6 horas e de leste a oeste em menos de 1 hora e meia.
Gosto de resumir o planejamento de passeios em Israel em 3 palavras: o coração, a linha e a terra. O coração é Jerusalém. Se você tiver apenas 24 horas em Israel, precisa visitar Jerusalém. A linha é a rodovia número 1, que conecta Tel Aviv, Jerusalém e o Mar Morto. Se você tiver de 3 a 4 dias, pode ver Jerusalém, Massada, o Mar Morto e Tel Aviv. A terra é todo o resto. Se você vier por 1 ou 2 semanas, pode ir para o norte, para a Galileia, ou para o sul, para o deserto. Cerca de 95% dos turistas vão para o norte. A Galileia tem muitos locais históricos judaicos e cristãos. É mais verde e mais fresca no verão, que é quando a maioria dos turistas chega. Ao planejar sua viagem, tente estar em Tel Aviv ou Jerusalém no fim de semana, sexta e sábado, e no deserto ou na Galileia de domingo a quinta-feira. Você aproveitará os pontos turísticos e a natureza quando estiverem menos lotados. Israel é muito denso, 10 milhões de pessoas em um país pequeno. E os fins de semana sempre têm mais eventos nas cidades. Você provavelmente começará a sua viagem no aeroporto Ben Gurion. Eu fiz um vídeo completo sobre o aeroporto, o link estará abaixo e está cheio de informações úteis. A coisa mais importante a saber é que o aeroporto fica no centro de Israel. Se você pousar no domingo ou na segunda-feira, pode alugar um carro e dirigir direto para a Galileia ou para o deserto, leva cerca de 2 horas. Se você pousar na quinta ou na sexta-feira, é melhor pegar um táxi ou trem para Jerusalém ou Tel Aviv. Eu não recomendo manter um carro em Tel Aviv ou Jerusalém. Não há estacionamento em Tel Aviv e em Jerusalém as pessoas dirigem como loucas. Alugue um carro apenas quando for sair da cidade. O transporte público em Israel é bom e barato, mas não há ônibus e trens da tarde de sexta-feira até a noite de sábado, e nem nos feriados judaicos. Se você somar tudo, dá uns 2 meses sem transporte público. Então verifique a disponibilidade no Google Maps ou em outros aplicativos de transporte. Agora, vamos passar rapidamente pelos principais locais. Claro, Jerusalém vem primeiro. Não vou listar os locais imperdíveis porque você pode encontrar isso em todo lugar. Eu diria que Masada e o Mar Morto, no deserto da Judeia, são o segundo e o terceiro locais mais importantes, e você pode visitar ambos em um dia. Tel Aviv é provavelmente o número 4. Tel Aviv não tem locais clássicos imperdíveis e isso não é uma crítica, é o oposto. Você não precisa correr para fazer nada. Tel Aviv é a primeira cidade judaica moderna e, além de mercados e praias, tem museus e locais fascinantes. A costa norte inclui Cesareia, Haifa e Acre, Akko, que você pode visitar em 1 ou 2 dias. Os locais judaicos na Galileia incluem Safed e muitos locais da história sionista, como Tel Hai e Degania, o primeiro kibbutz. Os principais locais cristãos são, claro, Nazaré e as igrejas ao redor do Mar da Galileia. A Galileia e as colinas de Golã também têm muitas reservas naturais, esportes aquáticos e campos de batalha. Se você estiver visitando no inverno e quiser um pouco de deserto, pode ficar em Mitzpe Ramon, bem na beira da cratera. Fica muito frio à noite, mas durante o dia caminhar na cratera é agradável. Há também kibbutzim e moshavim no Vale de Arava, onde está sempre quente, e há lugares únicos como Neot Smadar e Ketura. Uma coisa fascinante sobre Israel, que eu acho que não falei em nenhum vídeo, é que existem comunidades construídas em torno de uma ideia específica. Por exemplo, um kibbutz de judeus reformistas dos Estados Unidos ou grupos formados em torno de um líder específico, como Neot Smadar. Eilat é a cidade mais ao sul de Israel, com o Mar Vermelho e as montanhas de Eilat. Aqui também, tente visitar fora dos fins de semana ou feriados. Israel é o que se chama de um destino final. Não dá para continuar para a Síria e o Iraque. O Oriente Médio não é a Europa. Mas você pode continuar para o Sinai, no Egito, que é muito mais barato que Eilat, e para a Jordânia. Se você tiver 10 dias ou mais, eu consideraria seriamente passar 2 ou 3 dias na Jordânia para ver Petra. E quero voltar ao que eu disse no início, o guia. Você está visitando Jerusalém, a cidade mais interessante, complexa e importante da história ocidental. Sem algum tipo de orientação, você entenderá muito pouco e passará por locais extremamente importantes sem perceber. Assista a alguns dos meus vídeos básicos sobre os locais de Jerusalém, a Igreja do Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, o Monte do Templo, a Via Dolorosa e veja quanta informação nova você absorve. Agora, imagine o quanto mais você aproveitaria com um guia. A melhor opção, claro, é contratar um agente que organize tudo: hotéis, guias, atrações. Nas próximas semanas, farei um vídeo com meu parceiro Sadi,
cobrindo tudo o que você precisa considerar antes de agendar uma viagem para Israel. Só para ter uma ideia, um guia com carro e entradas para os locais custa cerca de $1.000 por dia, e os hotéis variam de $300 a $700. Eu também fiz vídeos com meus amigos guias, Avirama, Itai e Dvir, e todas as informações estão no meu site. Eu pessoalmente não trabalho mais como guia. Se um guia particular estiver fora do seu orçamento, você pode participar de uma excursão em grupo. Saiba que, ao contrário de Roma ou Paris, em Jerusalém, os guias enfatizam coisas diferentes para grupos diferentes. Uma excursão judaica é muito diferente de uma cristã. Uma excursão católica é diferente de uma protestante. Em alguns idiomas, como o alemão, as excursões católicas e protestantes podem ser bem parecidas, mas para os peregrinos brasileiros, a diferença pode ser enorme. O mesmo vale para a Galileia. A Galileia judaica e a Galileia cristã são duas experiências muito diferentes no mesmo lugar. Muitas pessoas participam de excursões organizadas por sua igreja local. Essa pode ser uma experiência incrível, possivelmente a viagem mais significativa da sua vida. Mas se você viajar com um grupo religioso com o qual não se identifica, pode ser decepcionante. Se você não gosta de excursões em grupo, pode fazer passeios de um dia como os oferecidos pela Abraham Tours e também pode usar meus passeios digitais. Nos meus passeios digitais, eu filmei tudo o que digo como guia em vídeos no seu celular. Você vê onde está no mapa, como chegar ao próximo ponto e em cada parada há um vídeo explicativo. No momento tenho 5 passeios e estou trabalhando em mais. Eu tenho 2 produtos. Um é o curso intensivo de Jerusalém para pessoas que querem aprender sobre Israel de casa. Os passeios digitais são para pessoas que realmente vêm e, além das explicações, dou dicas práticas. Onde comer, onde comprar de forma justa e onde ter um pouco mais de cuidado. Também adicionei códigos de desconto para lugares que gosto. Abraham Hostels and Tours, Post Hostel, The Spot Hostel. Se usar os códigos, vai economizar mais do que o custo dos próprios passeios digitais. Mas o mais importante, contrate um guia. Até mesmo um passeio de um dia baseado em gorjetas faz uma enorme diferença. 2 dicas para economizar dinheiro, porque Israel é caro. Primeiro, acomodação. Se quiser economizar, considere os hostels. Muitos hostels em Israel têm quartos privativos, café da manhã e cozinha. Em lugares como Jerusalém e Tel Aviv, onde você fica fora o dia todo de qualquer maneira, faz sentido economizar na acomodação e gastar mais em uma estadia especial no Negev ou na Galileia. Todas as minhas recomendações de acomodação estão no meu site. Segundo, comida. A comida israelense é incrível, mas restaurantes e bebidas alcoólicas são caros. Uma cerveja pode facilmente custar 10 euros ou dólares. Sempre peça para ver o cardápio. Minha dica para quem quer economizar: coma menos em restaurantes e mais comida de rua. Falafel, shawarma, sabich, burecas, é fantástico. E há inúmeros lugares ótimos. Se você chegou até aqui, provavelmente está pensando seriamente em planejar uma viagem para Israel ou simplesmente gosta de me ouvir falar. De qualquer forma, confira meu site. É muito mais fácil navegar por tudo lá. Planejamento, passeios, acomodação, passeios digitais. E um tópico sobre o qual os turistas perguntam mais do que qualquer outra coisa é a sociedade israelense. Como guia de turismo, aprendi que as pessoas estão mais interessadas em pessoas. Quase ninguém pergunta em que ano esta igreja foi construída. Elas perguntam sobre pessoas, sobre os ultra-ortodoxos, sobre o exército, cultura, política. É por isso que escrevi posts apresentando a sociedade israelense, o que se pode aprender em um supermercado, a história através de músicas e muito mais. Então, inscreva-se no canal, confira o site e vejo você em Israel. Yala, tchau.